Desde muito pequeno, meu pai é músico também, então a música já é uma coisa bem viva dentro da nossa casa, assim, sempre foi. Daí, sei lá, desde Beatles, outras bandas também, mas eu acho que essa do Paul, pra mim, como também muita gente fala de possivelmente ser a última turnê, eu decidi também fazer a minha turnê junto com ele. Beatles foi o maior fenômeno da cultura pop ocidental, isso disparado. Eles surgiram ali no final dos anos 50, então eles de 63 a 66 eles fizeram shows, em 66, 3 anos depois de criado, pararam de fazer shows e só reuniam para gravar em estúdio. Aí eles lançaram vários álbuns em estúdio. Os Beatles foram um fenômeno que nunca mais vai se repetir. Em 7 anos eles lançaram 13 álbuns completos, 13. Não existe. Olha, eu fui no primeiro show do Paul McCartney em 1990. O primeiro show eu fui no Maracanã. Os Beatles entraram na minha vida quando eu era criança, porque a idade que eu tenho, que é 58 anos, eu nasci em 1965. Os Beatles estavam no auge nessa época, né? Mas eu era criança. E eu só fui saber dos Beatles quando eu atingi ali meus 10, 12 anos. E um amigo me apresentou um disco. E eu comecei a escutar e aí foi uma coisa assim que pegou. Olha, eu quando era molequinho assim, o meu irmão trouxe o primeiro disco que marcou bastante, chama Abbey Road, que a capa tem eles atravessando aquela faixa de pedestre, que o Paul McCartney estava descalço, que até surgiu uma polêmica que ele tinha falecido, e aquele disco é excepcional, né? Ele tocou algumas músicas aí hoje. E mesmo que a banda tenha se dissolvido antes de morrer algum deles, depois morreram 2, né? Eles ficaram com esse legado. O Paul continua, né? Porque ele foi e é ainda muito bom compositor, cantor. Tem 81 aninhos aí, né? É até impressionante ele estar dando um show desse. Eu acho que é muito difícil um jovem hoje que gosta de outros estilos não gostar dos Beatles. Porque... Tanto é que tinha até criança ali, tinha adolescente. Ou é um avô que... Então, assim, já famílias desde pequenos até os mais velhos. Eu acho que passa. Coisa boa a gente passa. Existia até essa coisa, né? Tipo, Beatles ser uma entidade, assim, basicamente, né? Você não precisa das redes para conhecer aquilo mais. O Paul McCartney tem uma carreira muito longa, né? Tem uma carreira pelos Beatles, aí tem uma carreira pós-Beatles, com Wings, depois tem uma carreira solo, então assim, a carreira dele por si só, ele conversa com um público muito diversificado, desde pessoas idosas até crianças que escutaram Beatles por influência dos avós, dos pais, etc. Para mim, acho que foi muito com os CDs do meu pai, que desde criança tá me ouvindo bastante. E desde moleque eu já gostava de tocar violão, alguma coisa, e sempre as músicas dos Beatles eram as que mais chamavam atenção, as mais interessantes para poder tocar, então isso vem também desde pequeno. Meu pai, ele é muito fã dos Beatles, então desde pequeno eu escuto muito Paul McCartney. Assim, Beatles, né? Então a voz do Paul sempre foi muito presente na minha vida. E meu pai tinha inclusive uma banda de cover e fazia uns shows assim, uns lugares aleatórios. Então é uma voz que é muito presente, então eu sempre gostei e eu vim em 2 shows já do Paul, mas é a primeira vez que eu vou vir tão perto, né, na pista premium. Eu vim porque minha mãe era muito fã do Paul McCartney e eu tinha prometido trazer ela um dia quando ele voltasse, que ele viesse pro Brasil. Só que ela estava doente e ela faleceu e não veio assistir o show. Então eu falei que um dia eu viria para assistir em homenagem a ela. Então eu cumpri hoje o que eu prometi. Um cara que eu falei, fez parte de uma banda que revolucionou o sistema de
né, produção de show para grandes massas, né? Você pega o show que eles fizeram no estádio, se não me engano, do Yankees, dos Estados Unidos. X-Stadium. Porque eles não tinham capacidade para conseguir, né? Por exemplo, você pega um show hoje em dia da Taylor Swift com aquela estrutura, com aquele palco, o som, fruto de experimentalismo desse tipo de coisa. Eu vou completando essa turnê, assim, 25 shows do Paul. Então eu sempre fiquei na pista Prime. E eu sempre vi muita desorganização e principalmente as pessoas que querem ir ao banheiro, querem se alimentar, tinham problema para voltar para a fila e tudo mais. Então, já há alguns anos, né, que eu já faço isso por conta própria. Então eu venho um dia antes, já passo a lista, vejo quem está na fila, daqueles que querem ficar um dia antes, até, né? Eu já numero todo mundo. Antigamente era lista. E eu numero, né? E a partir daí a gente forma uma fila única onde as pessoas podem ter liberdade. E esse ano eu tive uma outra ideia, que foi comprar as etiquetas, as pulseiras, né? E aí eu ponho as pulseiras em todas as pessoas. Então aí não tem como uma pessoa chegar aqui depois da hora e querer entrar, porque a gente tem como comprovar, tá certo? E eu gosto exatamente do rolê da fila. Entendeu? Tá conversando com as pessoas, essa coisa que antecede o show, sabe? Quem tá aqui gosta dessa antecedência, dessa adrenalina de chegar lá na frente e tudo mais, entendeu? É isso. Eu acho muito legal esse clima de fila, né? Que as pessoas se ajudam muito. Então, foi isso. Não foi minha primeira vez também. Eu cheguei muito cedo no show do Coldplay também, que é um dos shows em São Paulo. Mas eu não cheguei tão cedo quanto 3 horas, eu cheguei às 7 lá. Quando a gente lida com esses artistas de massa, e aí a gente fala de artista de massa e é somado com artista histórico, né? No caso, ele consegue juntar as duas coisas. Tem uma frase de um filme argentino que se chama O Segredo dos Seus Olhos, que o personagem, agora me esqueci o nome dele, ele fala: as pessoas podem se trocar de família, de religião, de cidade, do que for, mas uma coisa que elas não trocam é de paixão. Olha, história longa. Quando eu tinha 13 anos, eu achei um CD do meu pai em casa, numa gaveta de CDs, assim, aquela coletânea com todos os número 1, todas as músicas chegaram no número 1 das paradas. E aí eu decorei aquele CD de trás pra frente pra trás, eu amei muito aquele CD. E aí pouco tempo depois o Paul confirmou o primeiro show no Brasil em 17 anos, isso foi 2010. E aí eu consegui ingresso pro segundo dia em São Paulo, vi um Playmobilzinho assim, pequenininho, de longe, lá no Morumbi, com chuva, e fiquei apaixonada. E depois disso foi só a ladeira abaixo. 6 meses depois ele voltou pro Rio de Janeiro, todo mundo achava que ia ser a última vez, né, porque tinha demorado 17 anos pra chegar. Aí 6 meses depois estava lá de novo no Rio, no Engenhão, vendo o show dele, e aí dali pra frente ele veio todos os anos até 2014. Então todos os anos ia no show do Paul e acabei caindo nessa paixão aí, de segui-lo pelo Brasil. Inclusive, esse ano também acampei agora em BH, a gente está com um projeto chamado Paul na Kombi, a gente está viajando o Brasil em todas as cidades que o Paul vai, a gente vai atrás, vamos em todos os shows. E quando você gosta de um artista, você gosta de tudo que ele é. Não dá para separar quem ele é da música que ele faz. O Paul, por exemplo, os Beatles, eles marcaram uma geração. Então a experiência com os Beatles começa lá com o meu pai, que viveu uma transição de geração entre uma geração um pouco mais certinha, de seguir regras, de ser um pouco mais rígida. E os Beatles vieram transformar uma sociedade, trazer essa coisa dos garotos mais irreverentes, uma molecagem no início da carreira. Depois eles foram se transformando enquanto banda. Né? Você toca violão, ele é uma inspiração para você, principalmente, você diria? Eu diria que sim, mas assim, acho que muito mais do que musicalmente, com certeza, por conta dos Beatles, por conta até da carreira solo dele, mas acho que muito como pessoa, acho que ele acaba virando um exemplo de ser humano para qualquer pessoa, e isso daí acho que é uma coisa que
contribui muito para a gente ser fã dele. Acho que isso daí ajuda bastante. Tem a questão de fãs mais novos que ouviram pela família ou por outros conhecidos, mas a influência da família é muito grande. Às vezes tem aquela coisa do artista não ter vindo por muito tempo, pegar uma geração de fãs que nunca conheceu, nunca pôde ver ao vivo, e daí, meu Deus, é a chance de ver, né? Ainda nessa coisa da chance, tem a coisa de turnê de despedida. Você sabe que quando um artista tá ficando um pouco mais velho, sempre vai ter aquela chance. Será que vai voltar? Né? E daí você faz um esforço, às vezes, para ir naquele show, porque sabe que pode ser a sua última chance. Assim, considerando, tipo, a última vez que o Paul veio aqui pro Brasil foi há 4 anos atrás, e que o Roger nunca mais vai vir, você tem a melhor posição possível durante o show, acho que vale extremamente a pena, né? Eu acho que se eu precisasse ficar 20 horas na fila do show, ficaria, porque é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida e talvez nunca mais tenha essa oportunidade, então acho que vale. Essa chuva, você acha que vai atrapalhar? Bom, na verdade, a chuva sempre atrapalha um pouco, mas Paul vale qualquer negócio. Eu acho que eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, que eu aprecio, que é ótimo. Então, quer dizer, nós estamos aqui para poder aproveitar a vida, é isso. Eu acho, sendo bem sincero, é um pouco extremo, mas eu acho que no final das contas todo fã ele tem um grãozinho de insanidade. Acho que todo fã, de certa forma, é um idiota. Eu vou dar um exemplo que justifica, acho que plenamente isso, porque quando eu tinha 17 anos eu tive um problema de coração, um problema cardíaco que não preciso entrar muito em detalhes, mas eu havia sido limitado a fazer poucos exercícios, não fazer nenhum tipo de atividade física, porque no final das contas era clinicamente complicado, perigoso. E na época eu morava no interior, ia ter um show do Paul McCartney, um mês depois praticamente eu ter saído da UTI, e eu me atrasei. E no final das contas o show ia ser no Allianz Arena, no Allianz Parque, e o metrô que eu tinha chegado era Barra Funda. E você tem que percorrer toda Francisco Matarazzo. Eu estava atrasado por causa do show, fui correndo. E no fim, como diz aquela música dos Beatles, do Paul McCartney. But in the end, the love you take is equal to the love you